para entrar como código de pessoa, não é do WhatsApp, então, o negócio? Não, não, é porque tem que cadastrar lá. Eu vou pedir para a Jennifer, que é a responsável. Ah, não, tem aqui novo cadastro. Ah, beleza. Aí, se não der certo, eu falo com ela para ver se a gente dá uma outra forma para participar. E, Então, geralmente são as terça-feiras, né? A gente falou hoje sobre o impacto da inteligência artificial no direito, questões de éticas e aspectos legais, e a questão de determinação do uso da inteligência artificial para resolução de tarefas jurídicas. Então, oi, pessoal da AIB, como é que vocês estão, meus amigos auspiciosos? A gente está começando aqui mais um treinamento, vamos se dizer. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera para ficar mais legalzinho, tá? Hoje um pouquinho tarde, né? Já estamos chegando aqui, o avançado das 9 horas, né? Porque geralmente a gente combina ali pelo volta das 7 horas da noite. Mas vai ficar gravado, vou colocar lá no canal, no meu canal, onde fica lá o repositório da comunidade, tá bom? E aí a gente vai conversar hoje sobre como montar personas. E é um tema, talvez, seja o tema que tem mais de 3.000 anos, né? Que quando a gente vai para a filosofia e a gente traz o aspecto de dizer o que é a persona, o que a pessoa logo penso, existo, a gente está falando sobre pessoas. Esse arquétipo, né, de tentar achar a criação automática para a resolução do como, né, esse aí é que é o grande problema. Vou até pegar aqui uma apresentação que eu fiz para o pessoal do Terra, lá tá bem resumidozinho, só para a título de um start, vou fazer aqui um compartilhamento. Porque lá eu fiz um slidezinho bem legal. Deixa eu só compartilhar aqui o. Que é, que é justamente o que vamos aprender, né? Quando a gente está falando ali de persona, é a criação do como, né? O chat GPT, ele precisa de criação de funis, porque quando ele está entregue para vocês naquela versão onde vocês podem escolher os modelos, enfim, não só o chat, como o Cloud ou outro LLM de agosto, né, que hoje nós temos vários, mas o mais comum é que as pessoas têm mais contatos ainda é o chat GPT. Provavelmente no futuro próximo isso não seja mais, já a referência seja uma ou outra inteligência. E o que acontece? Quando você vai fazer qualquer tipo de chat conversa, abrir um chat para você perguntar aquelas coisas mais corriqueiras, se ela quiser fazer qualquer contribuição, só interromper também o Gunter, fique à vontade, tá? tá legal. Não falando aqui, mas pode interromper a qualquer momento, sem problema nenhum, sem uma bronca. Obrigado. Então a gente tem que criar funis. Pelo menos 3 funis são necessários. A primeira delas é a persona, que é a que a gente vai estar trabalhando hoje. A outra é a questão do agente, né? A gente tem até notícias recentes aí que repositórios confiáveis como a MIT e outros sites falando sobre a corrida das Big Techs para transformar as LLMs em criações de agentes e provavelmente aquilo que a gente faz com código, aquelas empresas que fazem o seu produto através de agentes vão fechar as portas porque isso vai ser extremamente acessível e fácil de se manusear.
né? Só ajeitar aqui o câmera que está caindo. Então, os 3 funis que a gente tem que criar é a persona, a primeira delas, que é o como, né? Aí depois o agente, que é o modo de ser, é o software, né? Então, primeiro você vai criando especialista, depois você vai criar... Esse especialista ele é o opinativo, é o como. O modo de ser, né, é o agente, que é o software. E depois você tem que apresentar o contexto. É uma estrutura, se você pensar bem, bem parecida da gramática utilizada para ensinar as regras gramaticais. Você tem lá o professor ou conteúdo, que seja, ensinando aquele exercício, né, a coesão, por exemplo. Você vai ter ali exemplos de como fazer, como não fazer, e o contexto que é empregado aquele português. Né? Em português mais formais, é dirigido para quem? Para a autoridade. Aí, o coloquial, você vai utilizar em outras atividades ligadas ao dia a dia. Então, você tem que contextualizar a atividade que você está exercendo. Então, vocês têm esses 3. Essa é uma apresentação que eu fiz lá para o pessoal do Terra, para fazer vendas, mas aqui ficou bem interessante, ficou bem resumido. E aí a gente vai para a prática, né? Prática aqui eu vou abrir aqui antes de compartilhar com vocês aqui. Vou dar aqui o compartilhamento. Que é o seguinte, ó, a OpenAI, né? Aqui eu estou trazendo a fonte da MIT, até coloquei ela no grupo, que está tendo uma promoção do curso da MIT Pro, né? Saiu, que geralmente é uns 2.000 e poucos dólares, está 5.000 reais, então está bem acessível, parcelado aí em 12 vezes, não estou repetindo, não estou ganhando nenhum centavo por isso. Mas como é tão difícil ter cursos bons de alto nível aqui no Brasil, que a gente tem que estar sempre divulgando quando tem essa acessibilidade, né? Então, aqui, como foi aquela notícia que eu falei, né? Vou colocar lá no grupo da AIVO, que é justamente falando sobre essa questão, né, que eles vão utilizar a criação de agentes como principal função das inteligências artificiais, porque é o que nós fazemos hoje, são os GPTs. Né? Os GPTs nada mais é do que você criar essa junção daquelas 3 etapas, do contexto, da persona e do agente. Então, provavelmente, isso vai se espalhar de forma bem mais simples para o usuário, porque hoje ainda requer um pouco de programação, então, às vezes se torna inacessível, essa história de API é muito complexo, você conseguir anexar para o usuário comum é muito distante, né? Mas é extremamente possível. Aqui na reportagem, coloquei lá, tá? Também tem podcast falando sobre isso aí, vocês acham com grande facilidade. E eles nem vão utilizar só que ele falou isso aqui numa entrevista, né? Essa questão do chat GPT-5. Eles vão utilizar, porque foi no blog, né? Que eles estavam conversando, eles perguntaram quando é que seria utilizado o chat GPT-5, eles não têm previsão, ou seja, os próximos lançamentos, eles estão esperando provavelmente uma mudança de tecnologia impactante para utilizar o chat GPT-5. Essa entrada de conhecimento que estou passando para vocês é para contextualizar que existe uma mudança significativa com relação ao padrão de acessibilidade, que foi do 3.5 para o 4, para o 4 UOL 1, o preview que está vindo aí, e
as próximas tecnologias que vão vindo aí pelo futuro, né? Então, vamos lá falar, ver essa, daqui a apresentação. Para mostrar aqui como a gente faz persona. Lembrando-se que eu tenho um professor de física que eu tive no terceiro ano, foi o segundo ano, ele falava o seguinte, que não existe pergunta idiota, existe idiota que pergunta, querendo dizer que você pode perguntar qualquer coisa desde que tenha o contexto. E não é diferente aqui com relação ao chat GPT. Nem sei se eu estou alongado aqui, vamos botar aqui o padrão, que é o seguinte, né? Quando você vai criar a persona, a principal etapa que você tem que fazer é conhecer a si mesmo. Porque o que você quer como resposta, muito provável, é que você quer que tenha uma resposta a partir do teu eu. E isso que torna difícil. Porque o chat GPT chega, eu quero um especialista em marketing, mas tu quer que ele responda a partir da tua perspectiva de vista. E isso tem que ser preparado, tá? E como é que a gente prepara isso? Eu criei para a aula de lado do Terra, um Google Forms, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Não sei se eu consigo compartilhar ao mesmo tempo aqui a página, porque eles estão é, em plataformas diferentes. Um está no Brave, outro está na. E outro está aqui no Google. Mas eu vou colocar aqui para vocês que estão prestigiando. O que que é? Depois eu mando a resposta para vocês, né? Ou vocês copiam as perguntas e colocam depois aí para vocês, que é uma estruturação simples de como é que você monta a sua persona. Tá aqui o Google Forms. Eu fiz pelo próprio chat GPT, tá? Que lá vai ter aqui, tá bem completinho, passo a passo. Lá vai ter a questão do cenário, o que que é cenário, tonalidades de voz, de se é assertivo ou não. Tem lá um guia, né, para você definir, para quem não tem esse conhecimento inicial, fazer o prompt. Depois eu vou estar compartilhando aqui para estar visualmente, tá bom? Então, voltando lá para o Brave, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem nós somos. E nós temos uma grande dificuldade porque falar sobre a gente, falar sobre nós é uma coisa muito difícil, né? Então, o que que eu recomendo? O ponto de partida pode ser o nosso próprio currículo, né? Eu vou utilizar o currículo que eu tenho salvo aqui no Drive. Ver se vai aqui direto, já está conectado. Isso foi. E a gente vai elaborar um prompt. Prompt nada mais é do que pergunta, tá? Então, não adianta você fazer o imaginativo de que, o que é prompt? Eu preciso de comando, preciso de linguagem. Claro que quanto mais programação tu souber, mais raciocínio lógico tu tiveres noção, melhor vai ser a sua pergunta. E melhor seu prompt. O objetivo nosso é aqui, criar uma persona. Qual é o objetivo da persona? Ele é o criar o como. Né? Como ele vai resolver. É a pessoa.
Então, vamos lá. Então, chat, a gente vai usar o vocativo, chat, espaço, criar persona, no caso aqui, com base no currículo. Agora, eu vou sair, como o meu currículo ele é muito voltado para o direito, eu vou querer uma para o marketing, né? Com base no currículo anexado, né? Deixa eu só botar aqui. Sempre referendar o possível. Então, o currículo é a palavra-chave, então a gente vai colocar aqui uma ênfase, né? É importante com que esses comandos de linguagem Markdown, vocês que ainda não viram nenhum vídeo lá no canal Luiz Cláudio Amaral Underline, tem um vídeo sobre linguagem Markdown, tá? Para que vocês possam se aprofundar. É bem básico, é o mesmo tipo de linguagem que a gente utiliza lá no WhatsApp, só vai adaptar para cá, tem um pouquinho de funções diferentes, mas são os mesmos comandos. Então, a gente vai querer um aprofundamento aqui com relação ao currículo, né? Criar persona, com base no currículo, para fazer uma atividade. Né? Geralmente é assim que a pessoa vai fazer. Que é o quê? Aqui, no caso, vou criar para fazer, né, orientações para o YouTube. Basicamente, a gente faz isso e deixa o chat já de trabalhar. Mas aí a gente comete um erro. Ó, ele está pegando aqui o meu currículo, né? Ele basicamente transcrevendo, estou praticamente tendo meu currículo. E essa é a melhor maneira de vocês criarem uma persona a partir do currículo de vocês. Ah, Luiz, como é que você faz o teu currículo? Onde tu fez o teu currículo? O meu currículo, ele é com base lá do CNPq, a estrutura dele é toda do CNPq, o que facilita bastante para vocês que vão fazer replicações de trabalhos, vocês colocam o trabalho de vocês, referente de trabalho, não somente o que você faz, perdão, pessoal, não só o que você faz em atividade acadêmica, mas também aproveitar para colocar aquilo que você faz de extracurricular. Por exemplo, eu toco bateria. A princípio não tem nada a ver, mas ele ajuda a compor aquela persona que eu quero que seja trabalhada. Então, aqui, ele vai pegar toda a estrutura de quem eu sou e vai colocar aqui. O que eu vou pedir para ele? Essa persona aqui, a gente vai ter que jogar no Word. Eu vou ter que, perdão, vou ter que recompartilhar aqui o acesso. Aqui é botar aqui para o ecrã. Porque aí fica mais fácil. Vou dar um bugzinho, então. O que a gente vai fazer? Vou botar aqui. Vocês têm que ter o Word de vocês. O Word vai ser a principal ferramenta, tanto para criar prompts, tanto para criar persona, tanto para criar agente, porque vocês vão fazendo e adaptando conforme vai sendo a criação de vocês. O maior trabalho que dá é essa parte inicial de você montar a persona, quem é Luiz Cláudio. Como o meu ponto de partida ele já saiu do meu currículo, isso facilita com que o meu trabalho aqui fique mais fácil. Então, utilize o currículo de vocês para vocês criarem a persona conforme o propósito de vocês, né? Então, aqui, vou copiar e vou jogar aqui no Word. O próximo comando que a gente vai fazer, perdão, ele vai entrar aqui no que ele vai fazer eu vou pedir o passo a passo, chat, passo, tudo, passo, tá?
Perdão, não é, é fazer, é apresentar. Apresentar o passo a passo da criação da persona. Porque a partir desse momento eu vou começar a entender qual foi o raciocínio dele com relação à coleta de dados, ao objetivo da persona. Porque o objetivo da persona, aqui é meu cachorro Snow latindo, ele é bem comunicativo. E aí, esse passo a passo é que eu preciso que seja editado. Deixa eu terminar aqui. Por quê? Eu não sei exatamente o que ele colocou como parâmetro do raciocínio dele. E a gente tem que mudar o cenário. Lembra lá no começo que eu falei que tem o agente, tem a persona e o cenário? O cenário é o mais importante. É o mais importante dos três funis. Então, toda vez que eu for montar uma conversa, eu tenho que partir do ponto do cenário. E o cenário qual é? É o passo a passo, no caso aqui da criação da persona, né, para especialista em orientações de YouTube. Mas pode ser eu sair do direito para não ficar tão focado numa parte jurídica, mas pode ser para qualquer outra coisa. E aí eu vou colocar aqui, dar um enter. Então vamos aqui, aproximar. Lembrando que é o seguinte, o chat, ele tem uma limitação de contexto, então eu não posso estar utilizando tanto essa ferramenta para a criação da persona e utilizar essa criação de persona na mesma conversa. Qual é o ideal? Eu preparo a minha persona e depois eu jogo ela para uma nova conversa. E a partir daí eu faço replicações de personas e conversas até o que se me sentir mais maduro para criar então um GPT, se for uma tarefa mais repetitiva ou se for uma coisa mais pontual. Tá bom? Olha, a fonte de dados, o currículo fornecido. Por exemplo, aqui no caso do passo a passo, ele utilizou o currículo fornecido. Mas eu não quero que seja o currículo, eu quero que seja a internet. E preferencialmente o YouTube. Aí, se você tiver o canal, aí você vai fazer o seguinte, que é um comando de linguagem Markdown. Vamos botar aqui, Luiz Cláudio Amaral, underline, que é o canal, onde a gente coloca os repositórios da comunidade. E aí eu vou utilizar esse comando, por isso que é interessante saber um pouquinho de linguagem Markdown, porque a linguagem Markdown, ela te ajuda na hora de você preparar o teu Word. Porque o que acontece? Por mais que você utilize a linguagem natural, quanto mais programação você utilizar, melhor é o prompt, melhor é o resultado e mais refinado é. Vamos ver se acha aqui. Tá bem aqui. Esse belo rapaz. Ah, tá aqui já. Copiar. Colar. Pronto. Vocês estão entendendo? Então, a gente vai começar aqui a montar uma persona com base em coisas que sejam mais importantes para a gente, porque o que o chat às vezes coloca é de coisa genérica, informações identificadas, a formação acadêmica em direito especializado, né, em direito médico, gestão de risco, eu vou acrescentar, porque aqui não é um RH, aqui a gente pode mentir, né? Eu vou botar aqui especialista em mídias sociais. Pronto. A experiência de metodologia de taxonomia de Bloom, beleza, pode ser válido, experiência com relação à gestão, presença digital, LinkedIn. Então, se eu for, no caso aqui, se eu quiser repetir, aqui talvez fique até
mais interessante. Aqui ficar genérico. E aqui, na presença digital, eu vou colocar 2 pontos. E eu for aqui no LinkedIn, eu vou colocar aqui o link, usando aquele padrão. LinkedIn, eu coloco o link. Mesma situação, qual é? O nome, né? Eu só não vou fazer assim agora com todos, porque isso vai levaria um tempo a mais. Mas todas as minhas redes sociais, que é até uma dica para vocês, né? Eles seguem o mesmo padrão. Tanto no LinkedIn, como no Instagram, como no Spotify, como no YouTube, eles seguem o mesmo padrão. Qual é? Luiz Cláudio Amaral Underline. Qual é a vantagem disso? Porque na hora da programação, você vai fazer a programação, isso facilita muito você fazer a comunicação entre plataformas, assim como ter o mesmo e-mail linkado para essas plataformas. Tem a questão de segurança, então eu recomendo que vocês usem senhas complexas, né? E evite estar utilizando esse computador de terceiros para evitar hacks. É só complementar aqui. Eu tenho Spotify, eu tinha um podcast que eu fazia, estudar para concurso, então eu gravava para mim mesmo, né, os meus estudos, né? E aqui o YouTube. Beleza. Estou montando a persona. Definição e objetivo da persona. Objetivo auxiliar a criação de conteúdos no YouTube, beleza. Público-alvo. Deixo aqui, poderia ser do outro, mas aí eu aperfeiçoo. Ah, Luiz, aonde que eu posso aperfeiçoar isso aqui? A gente pode pegar, vamos supor que eu quero pegar um público-alvo melhor, eu vou aqui no chat GPT, abro uma nova conversa e eu vou perguntar para ele, eu quero um público. Agora aqui a informação sobre a persona. Aí eu vou pedir que no caso, não sei, aí forma descritiva, detalhada. Ou seja, ele já se aperfeiçoou mais ainda com relação ao público, ou seja, o público de 18 a 18 anos, para iniciantes, ele está aprimorando aquela que eu ia dar um trabalho de fazer, e eu vou copiar isso aqui e vou jogar lá. E aí vocês vão perceber que a nossa criação da persona ela vai cada vez mais se tornando mais complexa. Copiei lá no meu Word, fui lá e público-alvo, vou substituir essa segunda definição. Pronto. Só ficou ruim aqui porque eu. Deixa eu colocar assim. Tá em negrito aqui, fica melhor. Então, beleza. Público-alvo da persona de forma detalhada. Aí tá aqui. Aí, como eu sei que é 2, vou botar aqui 2.1. Aí é só uma questão de organização. 2.1, 2.2, jogadas iniciantes. Ou seja, isso torna muito mais específico a criação de persona. A estratégia do público-alvo aqui é o 2.4. Isso. 2.4, 2.5. Pronto. 3 habilidades. Mas eu não vou mudar, porque senão vai ficar muito longo. Mas a ideia é, as informações aqui eu estou editando o máximo possível para condensar e criar uma persona. Ou seja, eu primeiro utilizei meu currículo, com base no meu currículo, eu fiz as adaptações em que eu achei necessário, eu vou pegar aqui a coleta de dados. Peguei
Aí é uma questão de gosto. Eu não gosto de pegar e jogar lá no chat, porque senão ele fica de forma como está lá, de forma descritiva. Eu gosto de estar tudo junto. Então, como é que eu faço? Eu abro uma nova aba, colo, Ctrl A, Ctrl X, e aí eu posso jogar. Então, abro uma nova conversa, que é o objetivo daqui, e eu faço aquele mesmo prompt, né? Vamos pegar lá direitinho, que é vocativo, chat, criar persona com base. Eu abro aqui as chaves. Ah, Luiz, por que que tu não utiliza essa? Ela tem diferença, viu? Tanto na programação e os efeitos aqui, ela tem diferença. Então, não é para falar agora. Se eu coloco essa aqui, o que que acontece? Ela torna imutável a generação. Se eu coloco esse comando, ela tem a possibilidade de mutar. Por que que isso ocorre? Aí, vou ser bem sincero, vai além meu conhecimento. Talvez um programador possa explicar. Aí vamos fazer o seguinte: a temperatura, porque se ele quiser melhorar, não vou impedir, mas eu não vou querer uma temperatura muito alta, que é a questão da criatividade, né? Diante, visto, faça. Ou seja, todo o trabalho que eu fiz, vamos supor que aqui, eu lá montando a persona, eu demorei lá uma hora e meia, ela vai ficar mais fácil agora de produzir aquele conteúdo em que eu quero que seja feito. Então, a criação da persona, que seja, aqui eu botei para o YouTube, que seja para o YouTube, que seja para questões jurídicas, utilizar a base curricular de vocês, o eu de vocês, facilita muito para dar respostas mais coesas e mais precisas dentro da realidade, porque a criação do contexto ela vai depender muito, muito das bases de referência. Lembrando que o ChatGPT ele tem uma base de trilhões de dados, então a gente tem que criar funis. Os mais famosos são cenários, agentes e persona. Ah, Luiz, eu posso inventar outro? Pode criar. Eu quero criar um funil de escalonamento de raciocínio. Ou seja, eu quero que leia um documento, depois outro documento, e a partir desse outra leitura de documento, fazer um pensamento. Pode, mas aí tu vai precisar que esses documentos estejam preparados, né? Existe sites especializados nisso, que vamos ver, são de PDF em Python. Não lembro como é que se escreve. Python. Conversão. Python. E aí, meu TDAH. Existem programas que fazem essa conversão de PDF ou de Word para Python, o que facilita a leitura do ChatGPT. Existem outros formatos de leitura que se torna mais dinâmica. Aí um nível mais avançado. Mas utilizando essa conversão, é possível que você consiga fazer esses escalonamentos de funil, por exemplo, de arquivo. Tá? Então, a partir disso aqui, eu já consegui dar para ele o que, ó, todas as informações de métrica. Aí eu pego o meu YouTube, o canal, falando assim, jogar aqui, faça uma análise, canal, tal, e informe o que é preciso melhorar. O canal analisado,
do YouTube, observe que o conteúdo é direcionado ao interesse pessoal, como animes, filmes, jogos, compras, enfim, sem um compromisso específico com uma regularidade e profundidade. Pontos melhores: definição de melhor nicho, regularidade e consistência, engajamento com a audiência, né, otimização do SEO, qualidade técnica, identificação visual e brand, análise de desempenho. Ou seja, esse canal ele está muito no início. Beleza, Luiz. Tu falou aqui com relação a criação de persona para a questão, por exemplo, de YouTube, que é uma coisa que não tem nada a ver com o nosso dia a dia jurídico, mas e se fosse um dia a dia jurídico? Como é que a gente poderia utilizar? Bora lá. A gente vai fazer o mesmo passo a passo. Aí, gente, partindo do pressuposto que você tire o escorpião do bolso, é R$ 100 por mês, não chega a ser R$ 100, e você pague aí o chat GPT para você ter os recursos que vai mudar a sua vida. Eu até estava falando isso em uma outra palestra, né, conversando com as pessoas que estavam ouvindo. Você pode utilizar no dia a dia, né? Por exemplo, resolução de conflito. Ah, meu marido é desse jeito, eu sou desse jeito, aconteceu essa situação, resolva, me dá uma luz. Ele vai te dar parâmetros de resolução de conflito. Então, você está educando teu filho fez uma coisa que não era para fazer, quebrou um móvel, como é que eu vou educar meu filho? Às vezes a gente passa por situações da vida que a gente não tem com quem conversar e com quem compartilhar. E o chat GPT ele pode servir para isso. Como é que eu vou fazer? Você vai preparar essa persona, né? Deixar essa conversa bem aqui de lado, se você não quiser montar um GPT, não é? Uma mulher bota aqui e cria maridão. Aí toda vez que ela for conversar qualquer coisa com o marido, ela antes já vai dar uma chapeada assim, dar uma chatada e já tem a resposta, poder conversar com o marido, que não está lá no joguinho do tigrinho, no lugar de estar conversando com ela. Tá bom? Então, isso pode ser feito, tá? Então, a criação de persona, ela extrapola a questão profissional. Por exemplo, quem é do direito, você vai atender o cliente, que é um dos maiores defeitos do advogado, é que durante o nosso curso todinho, que é um problema de formação, é que nós saímos da escola da advocacia e entramos para a escola do direito, da escola que ensinava a advogar para a escola que não ensina nada, né? Tanto que eu sou a favor do princípio de pegar o curso de direito e destrinchar eles em vários cursos. O curso realmente da advocacia, 5 anos, o curso, como era antigamente, né? O curso de você quiser ser servidor público e depender da carreira, você migrar ali, porque é completamente diferente, né? Você estudar a visão do direito sobre a mesma matéria é completamente diferente se você for advogado, se você é defensor público, se você é promotor, se você é juiz, e às vezes é a mesma matéria, mas a lógica é completamente diferente. Isso nos dificulta muito na hora da nossa formação, né? Então, aqui, por exemplo, que é um defeito de todos nós advogados, mais uma vez eu vou puxar o currículo, do Luiz Cláudio, acabar. Só que agora eu vou ser simplista. Vamos imaginar que o meu currículo ele já está preparado para jogar aqui no chat GPT. Ou seja, eu preparei o meu currículo conforme que toda vez que ele for colocar aqui, ele já é uma persona. Ou seja, vocês não fazem o currículo de vocês para entregar para o RH, para fazer seletivo, para aplicar para vaga, para ser professor, enfim, às vezes para mostrar os seus conhecimentos em determinada área, para poder abrir espaço, né, para que isso serve o currículo, essa apresentação. Você pode criar essa persona. E essa persona, que é você, né, aí você pode mentir nesse currículo, né, colocar todas as habilidades que você tem, como é que você adquiriu essas habilidades, histórico, porque é isso que o chat GPT quer, ele quer essa base de dados, porque a partir dessa base de dados ele consegue direcionar para uma resolução. Então, eu coloquei meu currículo aqui mais uma vez e vou pedir para o chat criar uma persona especialista em atendimento ao cliente.
Dessa vez eu não vou precisar procurar o passo a passo que a gente já viu ali. Olha, ele criou aqui essas competências aqui. O que é importante falar? Que na criação, não confie quando você vai criar persona, nas competências, nas diretrizes que ele for dando. A não ser que você já tenha preparado. Porque, lembrando o seguinte, quanto melhor for contextualizado a persona, melhor a resposta do como, né? Como você quer ser resolvido isso, como é que você requer ser resolvido aquilo. Então, o que a gente está conversando aqui de forma brevemente é que, para a criação de persona, que hoje você não precisa de um prompt tão elaborado, o melhor é ter um arquivo ou um GPT, a gente vai ver isso depois, para poder resolver a vida de vocês. Porque agora vocês vão precisar entender que a persona, para quem está começando o ChatGPT, você pode ter teu estagiário, ter o teu profissional do YouTube, ter o cara que escreve teu artigo científico, para tudo, com base não numa criação aleatória de persona, mas uma persona que é você, isso que é o legal. Porque você tem o contexto da tua vida, vai estar lá. Isso é um ponto de partida extremamente essencial para respostas mais exatas, né? Então, tenho aqui a missão transformar o atendimento jurídico. E aí, eu vou pegar aqui ver se vou pegar aqui o Chat Hub, que é um chat onde você pode colocar. Temos aqui o PIC, que foi uma das primeiras IAs voltadas ao atendimento psicomotor ou psicoafetivo para as pessoas. Eu vou pedir, crie uma situação em que um cliente que nunca teve um cliente raivoso, que já chega querendo destruir tudo. Um cliente raivoso, cheio de medos e conflitos sobre o problema, sobre o seu problema. E foi uma cobrança, ataque consumidor, cobrança de vida. Aqui, no caso, vou inventar da concessionária de energia, que aqui no Maranhão é Equatorial. Todo respeito ao Equatorial, só um exemplo. Aí eu vou pegar aqui só para ilustrar que nós temos várias ferramentas hoje de criação. Olha a diferença, o PI foi bem mais resoluto, né? Então, eu vou pegar aqui e vou jogar e eu vou fazer aquela tática que eu falo para vocês, para ficar de forma mais alinhada, fechar aqui nas necessidades, né? Aí eu vou pedir aqui ao chat, resolva, resolva o problema, considerando que o cliente é cliente do escritório, do nosso escritório, e relata que, dois pontos. Aí aqui, como eu não quero que ele seja tão generativo, colocar essas chavezinhas, pronto. Recebimento e análise do caso inicial. Acolhimento do cliente. Demonstrar empatia e segurança, avaliando o sofrimento e frustração do cliente. O exemplo.
Compreenda a situação que você pode estar desgastado. Vamos trabalhar juntos para resolver de forma definitiva. Imagine a seguinte situação, meus amigos. Vocês que estão aqui comigo ao vivo e vocês que vão assistir. Você já tem essa persona criada, você está ali digitando na frente do cliente, de forma bem rapidinha, resoluta, a descrição daquele cliente que acabou de chegar para atendimento. E você coloca ali na frente do chat, você está aqui, não vai estar vendo o teu painel, e você já pega as orientações. Porque muitas vezes, como a gente não tem esse treinamento de comportamento humano, a gente vai lidar, a gente quer conquistar o cliente. Então, essa geração de empatia, essa confirmação de dados, né, esse passo a passo que às vezes não está automatizado na gente, a gente até consegue pensar friamente, num lugar calmo, tranquilo, tudo que a gente tem que fazer, mas no momento de conflito, em que você precisa ter a tomada de decisão, você conseguir ter uma orientação, é para isso que serve a persona. Elas são ferramentas para que você possa utilizar. E o chat GPT, tem os GPTs aqui que são você pode criar os GPTs. Eu não vou criar uma persona aqui, porque dá um trabalho, a gente já está avançando aqui o tempo, mas para um outro momento, a gente pode criar uma persona exclusiva, ou seja, se eu for repetir essa persona de forma a trabalhar com ela várias vezes, né, então eu posso criar ela aqui no GPT, porque o GPT, o objetivo é você replicar, né? Então, se você tem essa situação de que está você sempre fazendo atendimento ao cliente, e que o cliente teu tem, de forma geral, ele, por exemplo, quem trabalha com previdenciário tem um padrão bem estrito, né? Geralmente são pessoas simples, com linguajar simples, diversos, humildes, em que não sabem especificar diretamente o que é, tem dificuldade de expressão, né? Porque não entende esse mundo jurídico. Então, vocês conseguem definir melhor quem é seu cliente. Você coloca isso no chat. Então, toda vez que você for atender a Dona Maria, o seu João, né, outras pessoas, você consegue ter um direcionamento mais específico. Então, o chat GPT, através da criação de personas, ele facilita com que você trabalhe, tá bom? Pessoal, está caminhando aqui para a reta final. Eu vou oportunizar aqui para o Celso, que está presente, a Sandra, o Dante. Se quiserem falar, tirar dúvida, tá bom, pessoal? Esse é o momento. Dúvida até que eu fiquei assim, viu? Mas você tá gravando, né? Eu vou querer assistir de novo depois, viu? Sim, sim. Mas se tu tiver alguma pergunta, Celso, fica à vontade que a gente para aqui para conversar. Eu vou começar a mexer com os DPTs, né? Mas não, eu posso fazer, criar os GPTs, cada um com uma persona, por exemplo, para ficar mais fácil depois de eu ficar usando o GPT. É porque, vamos lá. Repetindo, Celso, tu falou para mim qual era a tua área mesmo de atuação? Direito civil e direito digital. Direito civil e direito digital. O teu público é um público técnico-científico, certo? A maioria das pessoas que vai lidar contigo, ele tem conhecimento técnico, não necessariamente dentro da área do direito digital, mas são empresários, ou são pessoas que são acadêmicos, né? É um pessoal de mais técnico. Então, tu pode criar uma persona, lá no Word, pode pedir para o chat te ajudar, mas tu vai aprimorando no Word, e toda vez que tu for utilizar essa persona, tu vai utilizar isso lá na conversa. Eu não cria o GPT ainda, porque tu tem que ver a recorrência, né? E aí, conforme vai tendo a recorrência, tu vai aprimorando tanto esse teu currículo, que é a tua persona, né? Como também a necessidade. Aí vem a outra etapa, que é a questão da criação do contexto. Essa criação do contexto, essa criação do cenário, ela pode ser prevista. Como do mesmo jeito que a gente criou a persona, tu pode criar um cenário de que, olha, toda vez em que eu vou falar com direito digital para empresários de pequeno ou médio porte, na área de serviços médicos, tu começa
funilar quem são as pessoas. Então, a partir desse funilamento, ou seja, tu começou a criar mais funis, aí chega na hora de você criar o GPT. Porque quanto mais genérico é o GPT, pior ele é. Que é, GPT que resume tudo. Ele não presta. Infelizmente, ele vai conter erro. O GPT que cria repetição. O nível hoje das inteligências artificiais generativas, por mais que hoje que sejam avançadas, elas não conseguem te entregar um padrão de eficiência alto, quanto maior é a capacidade do pedido. Ou seja, quanto maior o pedido, pior é a resposta. Né? Então, para que você não fique passando horas e horas escrevendo, o que é, às vezes, a pessoa quer comprar o prompt? Ela quer comprar o prompt porque ela não quer perder suas 3, 4 horas montando a sua persona, montando cenários, constituindo os funis de agentes para comprar pronto. Só que o cara que vende, ele vende o mais raso possível. E como eu falei lá atrás, nós queremos, como resposta das IAs, algo que se assemelhe a gente. E o legal das inteligências artificiais é isso, que a gente não precisa se adaptar a elas, delas que tem que se adaptar a gente. Então, quando vem uma resposta de um especialista em YouTube, é como se fosse um Luiz Cláudio falando para mim mesmo. Só que tivesse uma outra história. O cara que, em lugar de fazer direito, ele fez comunicação. Entendi. Sim. Mas esses níveis de aperfeiçoamento, ela vem com o tempo. Mas a ideia deles de criar tanto agentes pré-prontos, nesse sentido, é que vai revolucionar aqui o mercado, né? Vai mudar o mercado. A gente provavelmente vai adquirir GPTs bem específicas, tanto na área jurídica quanto nas outras áreas, mas até lá chegar, a gente tem que ser trabalho manual para se fazer. A conclusão que eu estou chegando é que a gente é. Bom, a gente que eu falo eu aqui, né? Não sei usar a inteligência artificial ainda. É muito no começo. Sim, a primeira coisa que tu tem que fazer, Celso, lá na comunidade, nesse meu canal no YouTube, tem alguns vídeos já. Já tem o professor Ronaldo, teve a professora Sofia, já teve o professor Babidi, que falam sobre inteligência artificial. E também tu pode procurar no YouTube, porque provavelmente teu tempo é muito corrido, né? Então tu tem que mais ouvir, e o tempo que tu tiver livre, testar. Não existe um melhor curso que tu possa pagar, não existe nenhum tipo de MBA, nada, que é o fazer, botar a mão na massa. Porque, felizmente, as inteligências artificiais são tão simples que se eu passar aqui umas 2, 3 horinhas contigo, tu já sai o suficiente para nadar sozinho, entendeu? Não acho que é tão fácil assim, não. Bom, Não, mas dá um medo assim de achar que não é, mas ela é bem simples. É porque é claro que a gente acaba, assim, que a gente tem mais intimidade, a gente acaba falando assim de vários pontos mais específicos, mas para o uso de dia a dia, para que a gente usa na advocacia, ele é um nível muito inicial, né, para texto. Tanto que o que causa é, arrepio aí no judiciário é que a possibilidade de você conseguir substituir várias etapas de servidores, porque são basilares, né? É muito simples mesmo. Tanto que tu viu que eu não escrevi muito. O chat praticamente fez tudo. A parte mais complexa é de você montar os teus arquivos, né? Na criação dos GPTs, na criação das personas, que na hora que tu vai criando os teus arquivos, porque ali a gente pode anexar até 10 arquivos. Então tu pode, imagina o seguinte cenário, tu pode ter 10 currículos diferentes para poder criar uma persona, entendeu? é, E o comando é bem simples, ó, que a partir desses arquivos aqui, que já estão preparados, né? Vamos criar aqui uma persona especialista em direito digital. E aí tu vai conseguir ter uma resposta muito mais satisfatória do que tu só colocar no chat.
e fazer uma pergunta genérica. Mas é assim, Celso, seus primeiros passos, não tem medo. Eu não estou falando isso de forma demagógica. Realmente é muito simples a inteligência artificial, porque o objetivo maior dela é pegar os assuntos complexos e trazer para as pessoas comuns. A gente tem aí a Newton, que traz o mundo da física para as pessoas comuns. A gente tem o ChatGPT, que traz os textos para as pessoas comuns. Então, que é até a preocupação dos acadêmicos, né, dos professores em geral, é que você tenha desnecessidade de aprender. E aí é que vem o temor, né? Se você não tem necessidade de aprender, você cai um nível de produção intelectual, você acaba emburrecendo as pessoas, né? Porque a facilidade de fazer as coisas é absurda. Então, mas eu estava conversando com um colega aqui a respeito disso, né? E por isso que eu falo para você que eu não acho, às vezes, assim, que é tão simples assim quanto a gente possa imaginar. Porque, assim, você vai fazendo as coisas, né? Eu estou pensando assim, pensando na área jurídica mesmo, né? Sim. E o que eu mais vejo, né, tanto no nosso grupo, acho que nem tanto, mas tem um outro grupo que eu participo aí, que é de inteligência artificial voltada ao direito especificamente. 90% do pessoal pergunta como é que eu faço para a inteligência artificial fazer uma contestação para mim, como é que eu faço para fazer não sei o quê. Sempre assim, né? A pessoa acha que a inteligência artificial vai fazer um milagre para ele ali, de gerar uma contestação, uma petição inicial, ou qualquer coisa assim, né? Até consegue. Então, mas os testes que eu fiz sempre dá problema. E, Imagina o seguinte, Celso. Tu chega para uma bibliotecária que leu todos os livros e tu pede para ela assim, faz uma petição inicial. Tu acha que ela vai fazer de forma precisa, bem feita, ou tu acha que ela vai fazer de forma mais genérica? então, tem esse problema, que é isso, era nesse ponto que eu queria chegar. E tem outro problema que é o seguinte: eu estava testando o Perplexity, né, inclusive eles deram um ano gratuito para quem é cliente vivo, Dá vivo isso. né? E eu fiz um teste aqui, uma açãozinha simples que eu estou fazendo aqui para um amigo meu. O cara comprou um carro e vendeu em 2016, não transferiu para o nome dele, agora está vindo multa, essas coiseiras aí, essas cagadas que a pessoa faz aí no dia a dia. Sim. Aí eu peguei e joguei a inicial, né? Eu subi a inicial para o Perplexity e fiz assim, coisa básica, que eu queria ver o que é que a turma costuma fazer para ver o que ia sair mesmo, qual era o resultado. Aí subi a inicial e pedi lá para ele, né? Você, como advogado, blá blá blá, aquela coisa toda, por favor, faça a contestação. Aí, rapaz. Teve coisa que teve tese que é até interessante e tal, mas teve umas coisas assim que nem ele falou que eu deveria fazer preliminar de incompetência de fórum, umas coisas assim, nada a ver, nada a ver. E as leis que ele citou também, eu fui pegar os artigos, ele também inventou. Então, assim, eu não sei. Eu fico imaginando, por exemplo, do advogado que vai fazer um recurso especial. A pessoa tem que ir preparando as coisas já desde a inicial, né? Desde a primeira instância. Não tem como tu fazer, pegar, por exemplo, um recurso, se você começa fazendo a inicial, né? Porque poucos advogados só vão descobrir isso depois de alguns anos de militância, né? Exato. Recurso. Você começa já desde a inicial, você já vai preparando o terreno, depois na apelação, tudo. Tem toda uma sequência, tudo que você tem que fazer, e mesmo assim ainda você acaba caindo lá na jurisprudência defensiva, você cai numa armadilha ou outra ali do STJ. Na politicagem, né? O que acontece, Celso? Cada inteligência artificial, cada LM, ele tem os seus propósitos, né? E o Perplex, o objetivo dele não é gerar algo novo, embora ele tenha essa capacidade. O objetivo dele é te dar informação, né? Ele é como se fosse um Google. Imagina um Google
extremamente potencializado, que ele vai te dar informações precisas e da onde saíram essas informações. Tanto que ele permite, tanto na versão gratuita como na versão paga, você anexar e você pedir para ele uma informação. Quando tu pediu algo tão específico como criar, como não é o forte dele criar, ele acabou cometendo erros. O objetivo dele, para utilizar essa ferramenta do Perplexity da melhor maneira, é tu jogar o teu processo lá e perguntar sobre o teu processo. Resume, o que foi que aconteceu a sentença. Por que que levou o juiz a tomar essa decisão? Qual é o comparativo entre a sentença, a inicial, a contestação e a réplica? Assim funciona melhor, tá? Por exemplo, se tu vai utilizar, vai querer criar, você tem um sistema de criação que necessita sempre estar criando apelações diferentes, mas dentro de um contexto parecido, a melhor inteligência artificial para fazer isso hoje, aí vão discutir entre Claude e o ChatGPT. Mas as duas conseguem fazer isso. Você preparando elas, quando você fizer o pedido de, olha, tem uma contestação para fazer, está aqui o processo, aí você tem que limpar o processo o máximo possível, né, porque a gente sabe que existe muitos andamentos do processo que são extremamente desnecessários para uma leitura de informação, às vezes citação, a torre de notório, enfim. Tem vários atos dentro do processo que são extremamente desnecessários. Então, essa limpeza, ela faz necessária, ou seja, acaba tendo um trabalho a ser feito, né, para de limpar o que é desnecessário, porque quando a inteligência artificial fez esse comparativo, ainda tem um grande problema, porque dentro desses arquivos em PDF que é exportado, às vezes tem fotos que são de baixa qualidade ou imagens que é possível não pegar o texto. Então tem que ter uma preparação para que tu tenha uma resposta exitosa, mas é possível ter o que tu deseja ter, que é essa automação, né? No final das contas, você quer ter uma automação dos processos de tarefas da advocacia. Isso já está acontecendo. Mas essa automação aí é que é o ouro, né? E é isso É que ouro. ele tem que fazer. E o doido, ou o legal desse mundo da inteligência artificial é que, por exemplo, antigamente você compraria um software da Legal One e aí a resposta da Legal One seria o padrão da Legal One. Você adaptaria ao padrão deles, né? A inteligência artificial, ela permite que se adapte ao jeito do Celso. Como o Celso gosta de responder, ele gosta de utilizar a doutrina e ele gosta de citar a doutrina nos parágrafos, ele gosta de falar entre parágrafo e outro, citar um filósofo, ter o campo específico para jurisprudência. A gente não indica, não é indicado nada que necessite de tanta precisão. Por exemplo, banco de repositório de doutrina, de jurisprudência, como as IAs elas ainda são extremamente generativas, mesmo você colocando temperatura de criatividade baixa, ou zero, elas conseguem ainda alterar muita coisa. Então, o ideal é que você crie essas estruturas sabendo que ela vai te dar essa estrutura e você vai lá num repositório, tipo o Jus Brasil, e você vai pegar essas ferramentas e adaptar. Só que o que o chat vai te dar, essas ferramentas pré-prontas, é o trabalho que às vezes você teria que fazer uma apelação e você levaria uma semana estudando, você vai levar um dia ou algumas horas. Entendeu? E vai facilitar muito a sua vida. Entendi. Então é isso, gente. Alguém mais tem uma dúvida? Então vamos encerrando por aqui.
Depois eu vou colocar lá no grupo, demora uma horinha ou duas lá para cair o arquivo da gravação lá no Drive. Caindo no Drive, eu transfiro para o YouTube. Gente, um grande abraço. Um abraço, até mais. Obrigado. Descanso e bom descanso. Boa noite. Boa noite. Tchau.